Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a situação de Moro que realmente piorou. Moro foi avisado aqui de certo modo vai ser preso e não é especificamente por conta de ficar 4 anos lá preso não e tal, nada disso. A coisa piorou. Existem mais aí, são 4 crimes, né, que o Moro pode ser enquadrado e as penas aí somam, ó, a perder de vista. Aí você fala assim, pô Cláudio, mas ontem a matéria do Estadão não tinha falado sobre a situação do Moro, que era complicada, mas pois é. Eu falei isso ontem, as coisas mudaram de ontem para hoje e surgiu aí mais detalhes sobre a situação do Moro e que, de certo modo, joga ele numa crise aí sem precedentes. É por isso que ele veio a público dizendo assim, eu não tenho medo, né, dessa acusação aí do Tony Garcia, porque realmente, né, ele está ensandecido, eu não tenho medo. Aí ele veio a público, de certo modo, um tempo atrás, a Polícia Federal, né, e a PGR chamaram, né, a esposa do Moro, chamou também o Youssef, também chamou aí o Deltan Dallagnol e também, consequentemente, o Moro para, de certo modo, depor. Ou seja, se não tá com medo, por que vem dar satisfação? Bem, a coisa degringolou de vez, piorou, desmoronou, essa que é a verdade, e a gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Sérgio Moro, né? Que até ontem, lá no Estadão, e aqui eu não estou fazendo especificamente uma crítica, mas de certo modo estou fazendo uma crítica, sim, uma crítica de certo modo forte, porque se fosse um pobre, um menos favorecido que tivesse nessa situação, seria o criminoso extremamente perigoso, né, que toca o terror no Brasil. Mas nesse caso aqui, eles falaram de certo modo, não, foi um constrangimento, né, ilegal e tal, de certo modo, né, pena aí, no máximo aí de 2 a 4 anos. Não, não. A coisa piorou de vez em relação aqui. O Moro, gente, a gente fica assim nervoso, porque realmente é o que acontece, tá? O Moro, de certo modo, o que aconteceu com o Moro, tá? Foi aberto aí um inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, após, de certo modo, a Polícia Federal e a PGR partirem para cima do Moro e pedirem a investigação, tá? Tanto é que ontem, como eu já havia mencionado aqui, o Estadão veio a público e disse assim, não, mas no caso dele lá, pena aí é um constrangimento ilegal, artigo 186 do Código Penal, e tá tudo... Não tá tudo certo, tá? Surgiram mais 4 crimes aí que, de certo modo, o Moro pode ser, né, enquadrado, se é que assim, se é que é o termo para que você entenda, né? Ou seja, o Moro pode ser preso não só por um, mas terem aí muitos anos de jaula. Você fala assim, mas quantos anos mesmo, Cláudio? Ó, só para começo de conversa, entre um dos crimes, ele pode pegar aí penas aí de 2 a 12 anos de prisão. Aí você fala assim, não, mas é só isso? Bem, ele vai passar 12 anos na jaula. É pouco? Bem, piora. Aí não é só isso, piora, tá? Porque o que acontece? A gente vai falar mais sobre isso, já aproveita e já deixa um like, tá? Mas só para você entender mais ou menos o que aconteceu em relação ao Sérgio Moro, o que acontece? A PGR e a Polícia Federal, né, solicitaram aí uma investigação para o Supremo Tribunal Federal em relação ao Moro, tá? E a casa caiu, porque a cúpula máxima do Poder Judiciário simplesmente aceitou essa situação. Por que aceitou? Porque veio um cara chamado, um empresário aí chamado Tony Garcia e começou a soltar um monte de cobras e lagartos em relação ao Moro, né, sobre a conduta dele. Tanto é que eu falei para você, foram chamados lá a esposa do Moro, o Deltan Dallagnol, que era colega dele lá da Lava Jato, colega, né? Porque, enfim, Deltan Dallagnol, Youssef e mais o Moro. Ou seja, a casa caiu de vez pro Moro, tá? Eles foram chamados lá. Por quê? O Tony Garcia simplesmente falou assim, olha, eu fiz um acordo de delação premiada aí, há um tempo atrás, né, em 2004, e fui, de certo modo, constrangido, fui coagido sobre essa situação aí, de certo modo, para poder, né, simplesmente ser um agente do Moro, tá? E como é ser um agente? Simplesmente o fato de, certo modo, ir lá grampear juízes, desembargadores, né, ministros lá do, salvo engano, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas, ou seja, esse cara simplesmente falou assim, eu fui obrigado a fazer isso. Aí você fala assim, pô, Cláudio, isso não é crime. Claro que é crime. Juiz não pode investigar um outro juiz, né? Quem faz quem analisa tudo isso aí são, no caso, os desembargadores. O Moro não tem essa competência. E aí é onde, de certo modo, o Moro acaba se complicando. Aí você fala assim, tá, mas tudo bem, né? O Conselho Nacional de Justiça já ingressou na briga, ele vai, de certo modo, ser expulso lá, o Conselho Nacional de Justiça, né? Que investiga aí que analisa, né? Como é que eu posso mencionar? O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que, de certo modo, fiscaliza aí o juiz, só para você conseguir compreender, tá? Então, eles entraram na briga, tá? Só que, no caso do Moro, vai mais além. O Moro foi acusado de outras coisas terríveis, além disso, tá? Você fala, pô, Cláudio, isso aí já é terrível. Pois a casa caiu, tá?
Teve um rapaz lá, né? Teve um juiz chamado Apio, que de certo modo ele ingressou lá na 13ª Vara de Curitiba, e ele percebeu tudo isso e enviou isso aí para o Supremo Tribunal Federal, e a casa do Moro caiu. Era por isso que eles estavam desesperados até um tempo atrás, para tirar o Apio de lá de qualquer jeito, e isso, de certo modo, veio a público, tá? Toda essa situação aí constrangedora veio a público. O Apple simplesmente falou assim: olha, sinceramente, a coisa aqui está complicada. O Tony Garcia afirma que o Moro, de certo modo, investigou aí desembargadores, ministro lá, o conselheiro do Tribunal de Contas, ministro do STJ, tá? E ele não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o que que acontece? A casa caiu, o Moro veio a público e disse assim: ah, não, eu não tenho medo. Tá, tudo bem, você não tem medo. Aí o que que acontece? A Polícia Federal acredita que, de certo modo, o Moro cometeu aí vários crimes, entre eles, salvo engano, fraude processo, práticas de crimes como fraude processual, organização criminosa, lavagem de dinheiro, lavagem de capitais e concussão, tá? Dentre eles aqui, o crime de concussão é aquele crime praticado pelo funcionário público, tá? Tá lá descrito, tá lá tipificado no Código Penal brasileiro. Isso, de certo modo, varia aí as penas de 2 a 12 anos de prisão. E aí você fala assim: pô, Cláudio, é só isso? Não. Tem mais, tá? Tem o crime de concussão. O que que é o crime de concussão? É quando o funcionário público, de certo modo, exige dinheiro para si. Não, eu quero, tá? Aí tem mais o crime de constrangimento ilegal, que penas aí varia de 3 a 1 ano e mais multa. Tem um crime aí, como eu mencionei para você, de lavagem de dinheiro, de certo modo, e a casa caindo, tá? Essa aqui é a realidade. Então, o Moro está aí com penas aí que podem chegar, mínimas aí de 12, vamos colocar aí de 12 a 25 anos de jaula. Essa que é a realidade, porque o crime de concussão vai de 2 a 12 anos de prisão, tá? E mais multa. Tem mais outros crimes aí no caso do Moro, tá? De lavagem de dinheiro também, que vai no mesmo nível, na mesma linha. Então, ou seja, o cara tá aí, né, com praticamente até um tempo atrás estava condenando as pessoas, e agora pode pegar aí de prisão, né, a PGR e a própria Polícia Federal partindo para cima, pode pegar aí de prisão 20 anos de cadeia, tá? Ou seja, se continuar nessa pegada, se o Bolsonaro estava preocupado de certo modo, eu vou ser preso sozinho, nesse caso, ele não vai ser preso sozinho, porque de certo modo, o Moro pode fazer companhia para ele. Essa que é a realidade. E para poder piorar, que aqui não é só o Moro, tem outras pessoas, como eu já mencionei para você, a esposa dele, né, se perder o mandato, pode também, de certo modo, responder, sendo condenada. E o CEF aí já nem falo. E mais a outra lá, a juíza, né, a Gabriela. Então, é uma situação tanto que complicada, né? O Moro, na verdade, ele não precisava disso. Aliás, ninguém precisa disso, em especial no caso dele, que trabalhou durante alguns anos aí, né, pro Estado. Eu não vou nem mencionar, não havia essa necessidade, mas ele, de certo modo, como já tem aí uma investigação, né, estava utilizando, de certo modo, a magistratura para fins políticos. Isso não é permitido, né, nem aqui no Brasil, nem em local nenhum, porque senão, né, já mencionei para você, os países aí, os mais tops, né, eles têm o judiciário independente, e também, de certo modo, tem uma mídia livre. Ou seja, se o cara utilizar aí da máquina pública para poder perseguir as pessoas para alcançar, né, um objetivo de ser presidente, como é que fica? Então, de certo modo, ele vai ser punido e precisa ser punido. Lembrando da própria teoria que eu já mencionei para vocês aí, do professor e promotor Rogério Greco, explicando sobre isso. Ele precisa ser punido para que outras pessoas não façam do mesmo modo, tá? O Moro praticou coisas horrorosas, foi apoiado aí por um bando de, né, mas vocês já sabem, e agora ele, de certo modo, ele precisa ser punido, e vai ser punido sozinho. Lembra que o pessoal falava, Moro enxadrista, alguma coisa assim? Nunca viram um tabuleiro de xadrez, né, na vida real, e estavam lá bajulando ele. Agora, de certo modo, ele tá aí, de certo modo, a ser preso a passos, né, pequenos, né, da prisão. Essa que é a realidade. Gente, ó, se você gostou do vídeo, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aproveita e já deixa um like aí, comenta qual é a sua opinião sobre isso. Você acha que realmente o Moro praticou tudo isso ou não? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala na próxima. Valeu!